Olá, tudo bem? Começamos hoje um novo projeto aqui no Easy. São as videoaulas. Nosso objetivo central é fazer com que vocês tenham mais uma ferramenta de trabalho, de estudo. No caso, teremos sempre no final de cada capítulo, no final de cada bimestre, nós teremos um resumo para que você possa entender, saber e até mesmo debater sobre as questões ligadas à matéria de história, ou seja, o resumo daquilo que aconteceu no capítulo. Hoje, é claro que é o quarto trimestre de 2014, nós estamos usando esse livro e esse vídeo é do 7º ano de História. Legal? Nossos dois aulas principais serão o capítulo 9, Trabalho, Processo e Tecnologia Industrial, e depois, posteriormente, o 10, ainda nesse mesmo vídeo, mais pra frente, ok? Vamos dar uma olhadinha básica. Claro que o vídeo ele é um grande resumo do trabalho que nós passamos em sala. O vídeo não tem o objetivo de substituir a aula normal ou o livro. Eu quero que você siga o livro normalmente através daquilo que nós falamos aqui. Mas para nós entendermos e seguindo o roteiro do livro, para nós entendermos o trabalho e a tecnologia no processo industrial, nós temos que entender como as coisas realmente funcionaram. O progresso tecnológico, ele realmente foi para todos? Ele realmente trouxe o avanço para todo mundo? Esse é um dos assuntos que se cita no livro. O livro te dá, inclusive, mais uma aqui na página 69. Artesanato, fábrica e indústria. Técnicas e tecnologias no mundo da produção. Eu separei aqui algumas diferenças. E vou pedir daqui a pouco, você vai poder ver a imagem mais focada dentro e você vai perceber na medida que eu estou falando um pouco a explicação de cada uma delas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos conhecer o meio de produção primeiro no artesanato. Quando falamos de Revolução Industrial, nós temos que voltar muito antes dela. Temos que voltar muito antes dos meados dos anos 1700. Nós temos que voltar no processo artesanal. Esse processo artesanal é o que movia o mundo e que, de uma certa maneira, fazia com que o mercado consumidor existisse. Devagar, muito vagaroso, mas é claro que mesmo assim a burguesia ganhava dinheiro no comércio, sobrevivia. Com a indústria a coisa ficou diferente. O mercado consumidor ficou aquecido e os produtos poderiam ser levados com mais rapidez até naquele que realmente compra. Mas vamos dividir isso em 3 etapas: meios de produção, divisão do trabalho e consequências. Dentro de cada um desses nós temos como é no artesanato, como é na manufatura e na indústria. Vamos entender um pouquinho o que é basicamente o que nós temos aqui. Vamos lá? Primeiro, meio de produção. O artesão proprietário das oficinas e das ferramentas, ou seja, o artesão é dono, ele é o dono disso. Ele é o dono do meio de produção. Mas na divisão de trabalho, o artesão realiza todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final. Não havia divisão de trabalho ou especialização. Ou seja, aquele cara fazia tudo, ele mesmo. Ele era o mesmo que fazia o trabalho da montagem, ele fazia divisão do próprio trabalho, mas não existia essa divisão, as etapas eram feitas pelos mesmos e não havia uma especialização. Ou seja, qualquer pessoa poderia ter esse ofício, deixa aprendido. As consequências. Quais foram então as consequências desse tipo de meio de produção e desse tipo de divisão de trabalho? Na verdade, quando eu falo de divisão de trabalho, praticamente não tinha, né? Na questão do artesanato. Eram etapas de produção e todas feitas pela mesma pessoa, o artesão. As consequências foram o quê? O comércio sob o controle de associações, limitando o desenvolvimento da produção. Por que limitando o desenvolvimento da produção? Olha, é simples. Se você não tem o que vender, não tem para quem vender, para quem construir, para quem produzir. Essa questão do consumo é interessante para os dias de hoje, por exemplo. Claro que hoje uma fábrica de televisão lá na Zona Franca de Manaus, a televisão bonita, HD, se produz muito mais daquilo que vai do que o mercado realmente às vezes vai precisar. Não é à toa que você vê muitas vezes, não são poucas vezes, vários tipos de comércio dando todos os tipos de promoção que você pode imaginar no mundo. Por quê? Porque ele precisa tirar do estoque aquele material, aquele produto para poder receber mais do fabricante. Hoje não existe a procura mas depois da produção. Existe a produção estimulando a procura. Tá legal? Então, repetindo, no artesanato, o artesão era o proprietário das oficinas e das ferramentas. Ele é o dono do próprio negócio. Só que esse artesão, ele realiza todas as etapas de produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final. Não havia divisão do trabalho ou sequer uma especialização. E quando falamos de especialização, por exemplo, na divisão do trabalho, cada
estavam fazendo uma etapa, existe um especialista naquela etapa. Por quê? Porque esse especialista ele não participa de todo o processo de produção. Ele participa apenas de um determinado momento, de uma determinada etapa. No artesanato não, ele participa de todo o processo de produção. Então, para que um especialista de uma determinada etapa? Não havia necessidade disso. As consequências, então, é que o comércio estava sob o controle de associações, limitando o desenvolvimento da produção em cima daquilo que eu já falei. Outro ponto é a manufatura. Vamos direto. Manufatura. As ferramentas são dos artesãos, só que a matéria-prima é do manufatureiro. Olha como é que a coisa começa a mudar. Na manufatura, a matéria-prima, aquilo que é necessário, produzir, por exemplo, uma cadeira. A matéria-prima é madeira. É uma cadeira de madeira. Essa matéria-prima é de um manufatureiro. Alguém que vai levar aquela matéria-prima até o artesão, que é o dono da ferramenta. A divisão do trabalho ela já começa a mudar. Repare que a divisão do trabalho, agora na manufatura, cada operário realizava uma tarefa ou parte da produção, mas esta ainda depende do trabalho manual. Manufatura. Essa é a diferença do próprio processo da indústria. Há um trabalho manual, ou seja, o que diferencia o artesão da manufatura, do artesanato da manufatura? Primeiro que as ferramentas elas continuam sendo do artesão, porém ele depende da matéria-prima. No artesanato, a matéria-prima, até mesmo a matéria-prima, o artesão ele conseguia trazer a ele. Era ele o responsável. Agora não. Na manufatura, o responsável é o manufatureiro. Ele que vai buscar a matéria-prima para ser utilizada pelo artesão. Agora, por exemplo, nós vamos ter cada operário realizando uma tarefa diferente ou parte da produção. Dependendo daquilo que fosse produzido ou dependendo da indústria, as visões de etapas de trabalho eram diferentes. Mas agora existia um processo de especialização. Agora existia um processo em que a divisão do trabalho ocorria e alguns ficavam responsáveis por uma área, outros por outra. Isso não quer dizer que aquele que era responsável pela etapa B da produção, também quando não precisasse, ele não ia para A. Sim. Lembrando, 4 etapas da produção do trabalho, por exemplo. Chegasse na produção D, esse cara que está na produção D é responsável hoje, mas amanhã ele pode estar na parte A da produção, ele pode estar na parte B ou até mesmo na C. Todo mundo nesse momento conhecia a manufatura, conhecia o processo das etapas de produção, mas não participavam todos da mesma etapa. Claro, havia uma divisão. O que vai mudar é agora. O que vai ocorrer é que dentro desse processo de manufatura vai haver um aumento na produtividade do trabalho. Ou seja, vai se trabalhar mais e vai se produzir mais. O que vai acontecer também é que mais produtos vão para o mercado, gerando mais consumo. Vimos o artesanato, vimos a manufatura, agora vamos conhecer algo que pertence aos nossos dias e que na verdade iniciou lá atrás. A indústria, pertencente ao capitalismo, ou seja, de quem é o meio de produção. Enquanto no artesanato é o artesão o dono, tanto das suas ferramentas quanto do processo da matéria-prima. Quando na manufatura o artesão continua dono da ferramenta, mas já não é mais dono da matéria-prima. A matéria-prima está na mão de alguém agora. Essa pessoa detém o poder da matéria-prima. Agora a indústria pertence inteira, desde a ferramenta até a matéria-prima que será utilizada, pertence ao capitalismo. E quem é esse capitalismo? É o burguês, dono da indústria. Esse burguês, dono da indústria, ele passa a ser o dono de todo o processo de produção. Ele utiliza o trabalho do operário. Esse operário ele vai registrar o trabalho, mas ele não é dono de nada. Assim como o artesão era dono de alguma coisa, tanto no artesanato quanto no processo da manufatura. Pelo menos ele era dono da ferramenta dele. Agora nem isso. Agora tudo pertence a um. Não existe o trabalho, existe a força produtiva vendendo para o capitalismo. Primeira coisa mudou, muda radicalmente. A mudança daqui, ela vai ser mais radical. A mudança entre artesanato e a manufatura, ela vai ser mais radical no seu fim. A mudança entre a indústria e o restante começa desde o processo do meio de produção. A divisão do trabalho. Como é que é a divisão do trabalho na indústria? A divisão do trabalho na indústria acontece através da divisão técnica e social do trabalho. Ou seja, cada operário executa uma função específica. Opa, isso também altera tudo o que nós vimos anteriormente, tanto com o artesanato quanto com a manufatura. A partir de agora, nós não vamos ter uma pessoa produzindo tudo, em todas as etapas,
A partir de agora nós vamos ter alguns produzindo na etapa A, outra na B, outra na C, outra na D, assim sucessivamente. Agora nós vamos ter, mas assim, apesar de produzir um de cada vez, todo mundo conhecia as etapas de produção, podendo trabalhar nelas de acordo com o momento. Agora não. Agora vai haver uma esteira. Essa esteira é móvel, muitas vezes, principalmente com o Fordismo, já no início do século passado, nós vamos ver uma divisão clara dos meios de produção. E uma divisão que nós chamamos de técnica específica. De que maneira? Cada um fica responsável por uma área. E cada responsabilidade dessa área é de uma pessoa que estudou para aquilo. Ela não tem também condições, por exemplo, numa produção de um carro, ela não tem condições, por exemplo, de fazer a produção do motor se ela é específica para produzir a roda. Cada um ficou com uma especialidade. O que gerou isso? Ora, se os meios de produção pertencem ao capitalismo e a divisão de trabalho pertence a um trabalho de divisão operária, divisão técnica e social do trabalho, né, onde cada operário executa uma função específica, é claro que as consequências são interessantes também. Primeiro, maior produtividade. Segundo, novos hábitos de consumo. Terceiro, êxodo rural. Vamos repetir? Primeiro, maior produtividade. Isso nós já tínhamos visto na manufatura, mas multiplique. Se a produtividade aumentou na manufatura com relação ao artesanato, multiplique quase 100 vezes mais com relação à indústria. Segundo, são os novos hábitos de consumo, produto a rolo no mercado, fazendo com que gerasse um estilo de vida, de consumo, de compra. Aquele que tem, aquele que não tem, começa aí, obviamente. Se os meios de produção não pertencem ao operário, pertencem ao processo capitalista, nós estamos falando claramente da divisão de classe. É isso no rural. As pessoas vão começar a sair do campo buscando novas condições de vida na cidade, porque é a cidade que tem indústria, que tenta procurar um novo emprego. Nova estratificação da sociedade. Começa a dividir quem tem e quem não tem. O operário, por exemplo, ele não tem. Ele não tem nem aquilo que ele produz, para você ter uma ideia. Tá? Nova relação desta com a natureza. Ou seja, óbvio que com a indústria, ela passa a ter uma geração de conflito com a natureza, porque ela pega a matéria-prima da natureza para poder fazer um produto e vender. O capitalismo ele depende da venda, ele depende da troca entre o dinheiro daquele que está consumindo com ele que está produzindo. É óbvio que os interesses ambientais, os interesses da natureza vão ficar em segundo plano diante dos interesses capitalistas e financeiros do capitalismo, obviamente dos donos do meio de produção. Beleza, então? Vamos agora para uma sequência boa. Vamos falar um pouquinho de poder fechar esse capítulo em relação para o artesanato com figuras que a gente pode dar uma ilustrada. Aqui na página 70 do livro, nós temos um historiográfico muito legal. E eu achei aqui uma imagem no Google, né? No Google Imagens a gente acha uma série de coisas procurando através dos textos os termos certos. Revolução Industrial, artesanato, basicamente como eu falei, né? O artesão é dono de suas ferramentas e não tem uma divisão de trabalho, ele faz todo o processo de artesanato. Aqui tem outras imagens também, mas fazendo a história, a revolução. Porque quando você estuda a Revolução Industrial, antes você tem que falar do que veio, obviamente, anterior a ela. O anterior, essa imagem aqui, gente, é real. Essa imagem é uma imagem de trabalhadores, crianças trabalhadoras, durante o processo de industrialização da Inglaterra. Tá? Isso acontecia muito. Gigante. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. Esse processo do artesanato, ele tem quase sempre uma ideia, que foi a ideia da imagem que eu coloquei lá em cima, essa imagem aqui. A ideia de uma produção doméstica. E no livro nós temos alguns termos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, cada artesão produz o artigo do início ao fim, que eu falei já anteriormente. As ferramentas pertencem, obviamente, ao artesão. O artesão vende o produto e não a força de trabalho. A força de trabalho dele está embutida no produto que ele fez, né? Que ele produziu. Então ele não está vendendo a força de trabalho, mas sim o produto que ele mesmo produziu. O artesão se confunde com o seu trabalho e profissão, e geralmente não muda de profissão. Ele acaba sendo, não só ele acabou sendo conhecido por aquilo que ele faz, e ele está altamente ligado a isso. O ritmo de produção é lento.
Obviamente, isso foi a grande diferenciação, né? Na medida que o empresário, o dono dos meios de produção, passa a ser, por exemplo, da burguesia, passa a ser do capitalismo, na verdade, ele passa a ser de um grande proprietário. Ele percebe que se ele conseguir, ele percebe que tem um mercado consumidor aumentando todo ano. Ele percebe que se ele tiver mais produto na rua, mais produto no comércio, ele pode vender isso. Então, ele precisa ser totalmente antagônico ao processo artesão, que é o processo lento. Produção para o consumo próprio da comunidade. O artesão produzia para ele próprio. O artesão produzia primeiramente para as suas próprias necessidades, quase como uma agricultura de subsistência, né? Primeiro para ele próprio, o externo, o sobressalente, ele vendia. A mesma coisa acontecia com o processo do artesanato. Segundo ponto, um artesão pode contar com aprendizes que não são remunerados. Pessoas que estão ali aprendendo o ofício para poder utilizar para eles, para poder no futuro trabalhar nesse mesmo ofício. É muito interessante, era passando de pai para filho, por isso um estilo tão familiar e doméstico que envolvia toda a família. E por último, o ofício e oficina, como eu já disse agora, passam de pai para filho. Porque na verdade é um ofício que é ensinado, é um ofício que vai sendo ultrapassado. Vamos ver aqui a manufatura agora. Falar sobre manufatura. Exatamente aqui, ó. Vou passar um pouquinho. Manufatura, e a gente acha algumas imagens. Aqui já é um processo manufatureiro atual, em que obviamente a matéria-prima já é mais mecanizada. Então, a gente tem, por exemplo, os produtos manufaturados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Eu queria achar uma imagem maior para que vocês pudessem ver. Isso aqui é o básico de uma manufatura. Você vê mais operários no artesanato. Você vê, por exemplo, cada um deles fazendo um tipo de trabalho, mas que esse aqui que está cortando o couro, por exemplo, nesse caso seria uma sapataria, ele pode também saber fazer o que os outros estão fazendo aqui. Ele conhecia todas as etapas de produção. A diferença é que essas etapas de produção não são mais feitas por apenas uma pessoa. Tá? E a gente vê a mudança do sistema econômico. Olha quantos empregos são dados, quantas mais pessoas, já não é mais um negócio familiar. Já na maquinofatura, que nós vemos aqui, a coisa já é diferente. A maquinofatura, e eu sou obrigado a lembrar de Charles Chaplin, no belo filme Tempos Modernos, quem tiver a oportunidade de ver, se eu não me engano, acho que entra no YouTube. É um filme preto e branco, com um cinema mudo, uma bela interpretação e que demonstrava claramente a sensação da Europa em um momento em que a Revolução Industrial tinha passado por uma nova etapa e tomava conta do mercado. A manufatura, agora já é determinante. Ela já define, por exemplo, isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é uma boiada ao entrar na fábrica. Tá? Isso aqui são operários que estavam entrando numa fábrica. Tudo isso aqui é uma região operária. A região de Manchester, por exemplo, é uma região operária. Foi uma região operária no último tempo, onde as primeiras fábricas chegaram. Região, por exemplo, parecida com essa no Brasil, nós podemos considerar a região de Volta Redonda, por exemplo, região ligada a Dutra, cidades do interior de São Paulo, e por aí, principalmente no processo de permanecer e de concentrar a indústria da região sudeste. Outras imagens que mostram um pouco desse processo de máquinas, são homens trabalhando nessa máquina. O desemprego, por exemplo, aqui nós estamos vendo já a manifestação operária. É muito legal dos trade unions. Os trade unions já são aqui, por exemplo, a União dos Trabalhadores Municipais, me parece Inglaterra também, né? Já falando sobre a questão de aumento de salários, taxas. O que vai acontecer é que a Revolução Industrial, ela vai gerar, obviamente, o quê? Uma indústria de classe. A Revolução, aqui a gente vê a evolução do processo produtivo. A gente vê, antes da Revolução Industrial, a forma de produção era artesanato e manufatura. A unidade produtora era doméstica, no caso do artesanato, e na grande oficina, como nós vimos na manufatura, ou seja, um emprego maior, já sai um pouco daquele envolvimento familiar. A relação entre o produtor e o produto foi, claro, no artesanato ele era dono de tudo, era ele que produzia, ele se confundia com o produto que ele produziu. Já na manufatura existia a divisão do trabalho e uma linha. Ele ainda uma tímida ideia da linha de produção. Pronto, depois da Revolução Industrial tudo mudou. A forma
forma de produção já é mecanizada, a unidade produtora é a fábrica, é quase como se o operário que opera, como diz o nome, ele opera a fábrica e não existisse, e você tem uma relação entre o produtor e o produto final interessante, que é o aumento da divisão do trabalho e o crescimento das linhas de produção. O que não quer dizer que aquele que produz tem acesso ao que foi produzido. Tá legal? Gente, encerramos o capítulo 9, vamos para o capítulo 10. Quando falamos de revolução industrial, obviamente falamos também da mudança da relação do trabalho com o trabalhador, e claro, depois da manufatura, depois da indústria. Na própria revolução industrial, uma relação muito diferente entre aquele que realmente produz e aquele que é o dono do meio de produção, as fábricas, os grandes proprietários, e essa relação entre os dois. Eu gosto muito de digitar algumas coisas no Google Imagens que me fazem refletir. Essa questão, por exemplo, de condições de trabalho na revolução industrial já está entre os assuntos mais digitados no próprio Google. Eu estive aqui olhando, vamos olhar juntos? Vamos olhar algumas imagens. Isso aqui é uma ilustração, isso aqui, tá, do trabalho numa mina de carvão. A importância, por exemplo, de mulheres com um corpo mais franzino para poder passar em áreas pequenas. Vamos olhar algumas fotos, não mais gravuras. Essa nós já vimos no vídeo anterior, na parte anterior. Essa aqui é uma ilustração. É toda uma família trabalhando. Tá? Aqui também. Vamos ver outros. Olha que interessante. O volume de produção aumenta e o nível de escrúpulo do dono da fábrica diminui. Aceitando e precisando de crianças, mulheres que trabalhavam em jornadas absurdas de trabalho, perdendo sua infância, mas virando força produtiva. Essa, na verdade, é o jeito capitalista de viver. É esse jeito interessante. Essa ilustração, eu acho, é uma imagem que destaca o trabalho das crianças durante a época da Revolução Industrial, uma das estratégias para aumentar a mais-valia. A mais-valia, só para que vocês possam entender, é um termo muito legal. A mais-valia é a diferença entre o que você produz com o salário que você ganha. Claro que você produz muito mais do que o salário que você ganha. Óbvio, o nome disso é mais-valia. Na medida em que a mais-valia é maior, a desigualdade social e salarial também é maior. E essa ilustração mostrava a época. São crianças, e algumas não são crianças, levantando a riqueza com as fábricas nas costas. E esses são os donos das fábricas. Senhores, grandes proprietários. Tá, e aí como é que fica a relação do trabalho ou do trabalhador? No livro, nós temos um pouco dessa explicação. Nós temos, por exemplo, as reações dos trabalhadores. E aí nós vamos ver todos os tipos de reações possíveis. E eu gosto de ler uma coisa chamada Eric Hobsbawm. Eu gosto de ler um texto do Eric Hobsbawm que o livro colocou. Segundo, na página 51, tá? Segundo o historiador Eric Hobsbawm, entre 1815 e 1848, nenhum observador consciente podia negar que a situação dos trabalhadores pobres era assustadora. Já em 1840, esses observadores eram muitos e advertiam que tal situação piorava cada vez mais. Foi nessa época que os trabalhadores começaram a reação mais eficaz para os seus problemas, fazendo pressão contra as autoridades e os patrões que teimavam em não aceitar as suas exigências. Diante dessa resistência, os trabalhadores tiveram de aprender a lutar e, desde cedo, perceberam que, assim como na fábrica, onde o trabalho era coletivo, as suas solicitações só seriam atendidas se lutassem coletivamente. É aí que vai começar a aparecer todos os movimentos operários que você pode imaginar. Por exemplo, uma das primeiras gerações, já nas primeiras décadas do século XIX, foi exatamente quando houve uma espécie de manifestação chamada ludismo. O ludismo, gente, é referência ao aprendiz Ned Ludd, que atacou com martelo um tear com raiva por ter sido espancado por um patrão. Ned Ludd teria sido espancado por um patrão. E ele, com raiva, quebrou duas máquinas de tear. Cada um conta uma história diferente do Ned Ludd. Já ouvi falar em histórias mitológicas do Ned Ludd. A grande verdade é que o ludismo vai virar uma febre. E o que vai acontecer de trabalhador quebrando máquina não está no TV. Eu vou aqui ver se consigo achar uma imagenzinha sobre isso.
para a gente poder também ilustrar, né? Esse seria LED luz. Peraí, gente, desculpa. Aqui. Esse seria o movimento ligado a LED luz. Né? Isso aqui é uma da época, o ludismo. Né? Esse aqui é um desenho dos ludistas destruindo uma máquina que em 1812. Tá? E claro que a partir de 1840 isso vai ficar maior. Outros movimentos vão acontecer, como por exemplo o movimento gartista, já na década de 1830. No que foi um movimento da Inglaterra que reivindicava o voto universal para os homens, pagamento dos membros eleitos das câmaras comuns, e claro, pedia através de um manifesto melhores condições de trabalho, com melhores e menores jornadas de trabalho. Mas o que eu gosto muito de falar, o movimento operário, ele tem uma relação interessante até os dias atuais. Se nós analisarmos o movimento operário da reforma industrial, da Revolução Industrial, mas na verdade não vamos ficar muito longe daquilo que nós encontramos hoje. É claro que muitas vitórias foram alcançadas, mas a necessidade de se manter organizado o movimento operário é muito grande. É através de uma organização do movimento operário que sindicatos conseguem aumentos salariais, benefícios, bonificações e, claro, uma luta diária, incessante, de melhores condições de trabalho, que, consequentemente, também quer dizer melhores condições de vida. Vamos então agora para o capítulo 10 mesmo, porque agora nós terminamos de vez com o movimento operário e vamos partir para a nova etapa. O capítulo 10 do livro fala sobre o capital industrial e a construção de novos mercados. Ora, depois de uma revolução industrial que foi trazendo lucro, muito lucro, e mudando, claro, a vida da humanidade, através, inclusive, de que essas fábricas são usadas para o movimento bélico, era óbvio, claro, que o capital seria acumulado. E era claro, obviamente, que a construção de novos mercados se fazia necessária. A gente vê aqui, por exemplo, na imagem, né? Primeiro o centro de Berlim, em 1780, e o próprio Berlim de 1890 e 1905. Agora existe um novo mercado. Um novo mercado abastecido pela pujança e pela opulência das indústrias, tá legal? E na página 17 a gente vê o capital e o mercado no mundo industrializado. Eu já tinha dito no início do vídeo que o mundo passa a ser industrializado, fazendo com que o mercado consumidor, que já era grande, seja abastecido com muitas vezes aquilo que nem a pessoa precisa. O produto passa a não ter mais a ligação direta com o operário, ou seja, aquele que realmente produziu. O produto passa a ser uma coisa mera de consequência. Eu acho muito interessante quando analisamos o novo mercado, porque analisamos o momento em que o capitalismo começa a ter suas grandes dificuldades. Não é à toa que ele começa a ser estudado e começa a ser rebatido, como por exemplo Marx e Engels em 1848, também no Manifesto Comunista. Esses debates, esses estudos científicos, inclusive, começam a ser em cima daquilo que falta ao mercado, principalmente na questão do trabalhador e da guerra de classe. Quem pode comprar? A indústria é para quem? É para todos? Qual foi o benefício da industrialização? Ora, hoje nós podemos dizer que o benefício da industrialização foi maravilhoso. Eu estou falando com vocês através de uma câmera, olhando para uma televisão, utilizando uma internet. Ora, a industrialização trouxe novas tecnologias trouxeram benefícios esses que mudaram inclusive a nossa qualidade de vida. É verdade. Porém, basta dizer e perguntar quem usa isso. Quem realmente consegue usar? Claro que hoje no Brasil as coisas mudaram bastante. E nós podemos, por exemplo, ter a internet ao alcance de muitas pessoas. Nós podemos ter, inclusive, as tecnologias que nós estamos usando para falarmos um com o outro, também, celulares com WhatsApp, novos e por aí vai. Porém, para quem era o mercado do capital industrializado? O que era produzido naquela indústria abastecia o mercado de quem? Para quem? Esse é o grande debate. Página 89, nós vemos um historiográfico que fala sobre a expansão industrial do século XIX. Por exemplo, a Revolução Industrial na França só começou a tomar impulso muito tempo depois, já em 1825. E acelerou-se mesmo somente no governo Napoleão III, de 1852 a 1870. Por quê? Porque Napoleão III, ele canalizou as energias visando as realizações econômicas e a ampliação do prestígio da França no exterior. Tá? Outro ponto interessante é a Alemanha. Na Alemanha, o processo industrial foi muito retardado, inclusive causando consequências já no início do século XX. Basicamente devido à predominância do trabalho manual e à persistência das pequenas oficinas. O incentivo à indústria só aconteceu da maneira efetiva a partir do movimento de unificação do país, que já aconteceu logo depois de 1848 e 1870, quando o governo do primeiro-ministro Otto von Bismarck
empreendeu uma política industrializante, ou seja, ele vai unir a Alemanha e conseguir fazer com que houvesse um capital voltado para a indústria. Nos Estados Unidos, desde a independência em 1776, e se você parar para analisar, gente, a própria Guerra de Secessão Americana, ela foi voltada no processo industrial. Vai dividir os Estados Unidos em duas partes, um ligado muito ao país escravista, dependendo de uma mão de obra manual, e uma América do outro lado, uma América ligada a uma forte ideia de indústria, uma forte ideia de que somente com o fim da escravidão poderíamos ter a indústria tomando conta de espaços e aí o desenvolvimento do país. Mas apesar desde o início ter indústria, o processo era lento porque o capital não existia. Mão de obras e homens, principalmente homens com qualificação técnica. Agora, o governo, por meio de leis, protegia a sua indústria e incentivava a acumulação e a iniciativa privada. Na Itália também demorou a se industrializar porque, além de faltar em ferro e carvão, ou seja, a falta de matéria-prima, não era unificado. Só após a unificação, em 1870, é que o primeiro-ministro Camillo Benso de Cavour começou a buscar soluções que levariam a Itália a se industrializar. Ou seja, a Europa não se industrializou todo ao mesmo tempo. Olha que interessante, o Japão, ele vai utilizar técnicas e capitais externos, americanos, por exemplo. Ele deu seus primeiros passos rumo à industrialização a partir da Revolução do Meiji, comandada pelo imperador que governou o Japão de 1817 a 1912. Mas, na verdade, o processo industrial do Japão cresce muito, mas muito mesmo, pós-Segunda Guerra. Quase beirando ali a Guerra da Coreia, e aí, inclusive, você vai encontrar o toyotismo trabalhando muito forte no Japão. E o Brasil, pessoal? Olha, se a Inglaterra foi a Revolução Industrial, a pioneira da Revolução Industrial, mas a Europa toda não se industrializou da mesma maneira, ora, o Brasil, então, nem se fala. Se nós chamamos a Itália de ser retardada no processo, olha só, retardada no processo de industrialização, porque começou ele em 1870, o Brasil, então, que até 1900 não tinha nada, eu vou chamar de quê? O processo de industrialização brasileiro começou mesmo a partir de meados dos anos 10, 20, em que, por exemplo, empresas de fora do Brasil vieram botar fábricas aqui. Um exemplo disso, por exemplo, um exemplo disso forte, perdão, é Barra Mansa, que recebeu uma fábrica da Nestlé nos anos 20, que recebeu a siderúrgica, que depois foi conhecida como siderúrgica Barra Mansa, que recebeu a antiga siderúrgica Barbará, a partir dos anos finais de 20 para 30. Aquela região que depois vai ter a CSN após 45, foi uma região industrializada mais tardia. Nós, no Brasil, pagamos um preço de desenvolvimento por ter uma industrialização tardia. Quem vai mexer um pouco com isso é justamente o Kubitschek. Em seu governo, ele quer crescer 50 anos em 5. Óbvio, para isso ele vai precisar mexer na política industrial, abrindo capital estrangeiro e fazendo com que a indústria crescesse. Aqui eu separei o mundo industrializado, ele vai dividir o restante, né? Aqui eu vejo vários países dividindo a África, né? Vamos ver o que a gente divide com isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma que passe o rio. Se não for pedir demais, eu gostaria que desse com lagos e montanhas. A África passa a ser dividida por países, inclusive industrializados, mas que não levam o seu processo industrial para lá. Na verdade, esses países estão de olho em que não mais escravos de si só. Nesse momento, eles estão de olho, na verdade, em matéria-prima. Matéria-prima, por exemplo, que a Itália não tinha. Por isso, dividiram a Europa em partes não tão iguais assim. O espaço industrial cresce bastante, até chegar, por exemplo, eu acho que é muito legal. Para terminarmos, você tem a Revolução Industrial, causa o imperialismo, que seria o quê? Alguns países detentores de um capital para poder criar a tecnologia passam a produzir algo e isso que será produzido será de suma importância para a sobrevivência do mundo. Isso causa o imperialismo. O imperialismo, obviamente, vai estar ligado ao capitalismo, à venda, ao consumo. O capitalismo, para sobreviver, precisa do dinheiro, porque somente com o dinheiro se vende algo. E isso liga à produção industrial. E eu colocaria aqui no centro o operário, que não consegue ter isso, que não comanda isso, que não é dono do capitalismo, que não é o dono do meio de produção, e não consegue sequer comprar aquilo que ele mesmo produziu. Isso vai mudar? Vai mudar muito através da mobilização, do trabalho, mas é bom lembrarmos que a Revolução Industrial ela trouxe
Muitos benefícios, claro, por conta das dias atuais. Nós estamos falando por isso. Mas trouxe também mudanças drásticas numa coisa chamada guerra de classe. Capitalismo e a produção industrial estão altamente ligadas, sem se preocupar com quem está no meio. Já que terminamos assim nossa primeira videoaula, fazendo um resumo básico do que você trabalhou no quarto trimestre. Utilize essa videoaula para estudar para a prova, mas claro, não substitua a videoaula, né? Não tire o livro pela videoaula. Estude os dois. Assista o vídeo, leia o livro para estudar para a prova. Lembre também do que foi falado na sala de aula. Um abraço a vocês e nos vemos logo logo.